Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um episódio do aquecimento da Masterclass Destaque-se. Estou muito feliz que você está aqui, pessoal que está ao vivo, pessoal que está assistindo no gravado, no replay. Muito bem-vindos. Esse é um programa que nós estamos fazendo pré-evento da Masterclass Destaque-se, é o aquecimento. E nesse aquecimento, o que a gente está fazendo? Aquecendo os motores, começando a falar sobre os assuntos, sobre as áreas, sobre as possibilidades, né, que essa Masterclass pode trazer para a sua vida, pode transformar o seu ano de 2023, né, começar um novo ciclo. O meu nome é Thaís Bach, se você não me conhece, eu sou arquiteta, especialista em projetos acústicos, então eu te ajudo, né, ajudo as pessoas a viverem com mais conforto acústico e menos ruídos indesejáveis. E no episódio de hoje, eu preparei um tema, né? A gente escolheu temas a dedo aqui. E o tema do episódio de hoje é como o arquiteto deve escolher a melhor solução acústica para os seus clientes, né? Esse é um tema muito, muito, muito importante, porque nós arquitetos, né? Ninguém ensina certas coisas pra gente, então a gente acaba tendo que aprender na marra e especificar material, solução acústica, entender que isso faz parte, que é uma possibilidade, né, da nossa profissão, é muito importante. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, gente, esse é o assunto, né, o assunto que nós vamos falar hoje. E a gente vai falar como fazer isso, né, os principais erros, como que o arquiteto deve conduzir isso daí. Então, vamos começar, né? Então, vamos lá. Bom, a escolha do material, e no caso do material acústico, não diferente de muitos outros materiais que os arquitetos escolhem, o arquiteto escolhe piso, né? O arquiteto escolhe revestimento, escolhe uma pedra. Se escolher errado, o que acontece, né? Eu falo que escolher um material errado é como você escolher uma roupa inapropriada para ir numa festa e para ir numa ocasião. Você chega, você fica, putz, o que eu fiz, né? Aquele sentimento de eu não pensei direito, não analisei direito, né? Como você pegar uma mala de biquíni, roupa de praia e ir para neve, ou um monte de roupa de frio e ir para praia. O que acontece? Você não consegue usar, você não consegue, a função principal do material não é atendida. Então, é muito importante que o arquiteto saiba o que ele está fazendo e a responsabilidade que está impressa na escolha dos materiais, na especificação dos materiais, para que tudo corra bem, né? Para que o cliente fique feliz. Por quê? A gente tem um conhecimento tão raso da parte de acústica que é muito comum o arquiteto terceirizar essa especificação, essa responsabilidade. E isso é muito sério, né? Muito sério, porque o vendedor falou que é acústico esse forro. Porque o vendedor falou que essa parede, que essa solução era boa. Mas e aí, né? Essa responsabilidade não é do vendedor. Não é definitivamente do vendedor. A responsabilidade da escolha dos materiais, da especificação, explicar isso para o cliente não é do vendedor. É uma responsabilidade do arquiteto. Então, se você está fazendo um projeto e se você não entende muito bem como ler um material acústico, como analisar os dados técnicos de um produto, você pode sim buscar o fabricante para tirar suas dúvidas, né? Mas é o fabricante, buscando dados, buscando ensaios, analisando os resultados dos ensaios, de algo credível, né? De algo que realmente, poxa, eu tô com um fabricante sério, comprometido, ele não tá vendendo material que diz que é bom, mas que não tem laudo, que nunca foi estudado, nunca foi ensaiado. Então, essa é uma responsabilidade do arquiteto. E aí não cai nessa, né? Não caia nessa de deixar essa responsabilidade para o vendedor, porque depois que o cliente compra, o cliente confia em você. O cliente, ele contrata um arquiteto justamente para resolver um problema que ele tem, que ele não sabe resolver sozinho, não é mesmo? Né? Então, tô olhando aqui porque eu fiz um script dessa live, tem um monte de coisa aqui que eu não posso deixar de falar, então eu tô checando aqui se eu tô seguindo esse script certinho. Então, gente, analisar,
escolher, explicar os benefícios, as vantagens, qual que é a função daquele material. Porque a gente tem material de tudo quanto é jeito hoje. E na acústica a gente tem diversas nuances aí. A gente tem uma gama de frequência enorme, um material feito para uma gama de frequência não vai resolver para outra, um material de isolamento não vai resolver para condicionamento, um material que aceita variação térmica não vai atender um espaço que está debaixo de uma telha Eternit, uma telha metálica. Um material que é resistente à água, né? Não vai resistir, um material que não resiste à água não vai resistir numa piscina coberta. Material que não aceita impacto não vai resistir numa quadra de esportes. Então, assim, é muito importante, né? Entender tudo isso e conseguir explicar para o seu cliente. E aí você pode oferecer isso como um serviço, né? Ai, Thaís, mas aí o arquiteto vem e fala, meu Deus, mas tem um monte de gente aí que não entendeu ainda que isso é um trabalho, que isso é uma atribuição técnica do profissional. Tem muito arquiteto que não entendeu que você pode vender este conhecimento. E sim, na hora de eu escrever aqui, vender, eu até pensei, eu vou usar outra palavra, né? Vou usar, ele pode prestar esse serviço, o arquiteto pode... Não, gente. Eu falei, vou decidir, a gente pode vender. Por quê? Porque o arquiteto vende esse conhecimento. E é preciso que a gente se acostume com esses termos, né? A gente sim pode vender, não ter vergonha de vender. Porque, afinal de contas, se a gente não vende, a gente não ganha dinheiro, a gente não tem dinheiro para sobreviver, isso aqui, afinal, é uma profissão. E aí tem muita gente, né, muito arquiteto que tem vergonha de vender, que tem vergonha de falar sobre o seu trabalho, o seu serviço. O que é que você faz? Nem o seu vizinho de porta não sabe ao certo o que é o trabalho de um arquiteto. E você poderia estar ajudando ele. Você poderia estar ajudando toda a rede de contatos dele. A partir do momento que o seu vizinho sabe o que você faz, ele vai te indicar, ele vai te referenciar, ele vai falar de você, ele vai lembrar de você quando ele vir alguém que precisa do seu serviço. Então, sim, a especificação técnica é um serviço que pode ser vendido, pode ser prestado pelos profissionais de arquitetura, de engenharia, né? Isso é uma atribuição técnica. Se necessário for, você pode tirar uma ART, uma RRT de responsabilidade técnica, um registro de responsabilidade técnica pelo CAL, pelo CREA, de uma especificação. E isso, a partir daí, as responsabilidades também são suas. Então, especificou errado, é sua responsabilidade. Especificou certo, é sua responsabilidade. E se, decorrente dessa especificação, sinistros acontecerem, né? Então, assim, a gente tem casos aí de material que, né, especificado, na verdade foi especificado correto, mas foi comprado errado, não sei. Existe toda essas consequências da especificação de um material. Não é me dar uma dica, alguém te liga, eu preciso, o que você acha, o que você me recomenda, o que você me indica? Não é por aí. E o cliente precisa entender isso, mas só que antes do cliente entender, nós arquitetos precisamos entender, né? Então isso aqui é um assunto muito sério, dá para falar horas aqui sobre especificação técnica. Então, gente, não é incomum receber clientes que contrataram arquitetos, que terminaram a obra recentemente, estão com a obra recém-concluída e mesmo assim tem problema de acústica, não está escutando... está escutando ruídos, barulhos que ele não gostaria, não tem isolamento, ou não tem privacidade, o som vaza, não tem isolamento, não tem um condicionamento adequado para um espaço que precisaria de um conforto. Então, o que é isso? Isso é erro de projeto, é erro de especificação, infelizmente, né? Mas que verdade seja dita. Então, tem muito mercado nessa área. Tem o mercado daqueles que já são seus clientes e tem todo o mercado aí que já convive com esses problemas, com esses ruídos, né, indesejáveis e que precisam de um serviço, de uma especificação correta. E antes de especificar o material correto, esse arquiteto ele precisa entender o problema, fazer um diagnóstico corretamente. Que no meu ponto de vista, essa é a raiz do problema, né, que nós temos. Por quê? Os arquitetos, eles
não aprendem isso muitas vezes na faculdade, e então esse problema ele vem se arrastando, né? Não sabe entender muito, não entendeu muito bem por onde começa essa especificação, e aí, consequentemente, se não entendeu, não fez um diagnóstico correto, não entendeu os objetivos do projeto corretamente, esse equívoco inicial, ele resulta na especificação errada e no problema de acústica futuramente, né? No pós-obra. Então, é muito importante que a gente comece a olhar para isso com outro olhar e como uma oportunidade, né? Poxa, se tem pouca gente entendendo de acústica, se tem pouca gente capaz de fazer um bom diagnóstico, de estabelecer os objetivos corretos de um projeto, e os clientes estão precisando de alguém que realmente especifique os materiais, vamos entender, vamos olhar para isso com mais cuidado, vamos entender como é que funciona. Então, gente, a venda, a prestação de serviço precisa ser compreendida por nós, arquitetos, que é um processo que é ajuda mútua. Quando a gente especifica alguma coisa, quando a gente vende uma hora técnica, faz a consultoria para um cliente, nós estamos ajudando esse cliente, certo? Então, quanto mais você faz esse serviço, quanto mais você especifica, quanto mais você ajuda, quanto mais você vende, mais pessoas você está ajudando. Por quê? Porque o cliente que compra uma hora técnica, um serviço, primeiro, ele valoriza mais, né? Do que aquele cliente que te liga, te manda um WhatsApp e pede uma dica, você muitas vezes até especifica algo de forma correta e ele não te valoriza. Ele não paga a sua hora técnica, muitas vezes ele não dá valor. Então, não especifiquem nada sem remuneração, sem falar, olha, esse aqui é o meu serviço, né? Inclusive, eu uma vez escutei da Karina Peloy, né, do Wendel Carvalho, esposa do Wendel Carvalho, não sei se alguém aqui conhece, mas o Wendel estava explicando isso, sabe? Tipo, quando você vende alguma coisa, qualquer coisa, você está ajudando essa pessoa. Por quê? Porque se ela está comprando é porque ela está precisando. E aí ele deu um exemplo que ficou na minha memória. E o exemplo foi assim, que a Karina, ela é nutricionista, ela gosta de comer certo, comer bem, e que quando ela vai pra praia, ela gosta de comer milho verde. E aí, poxa, ela, ao invés dela ter que levar um milho verde no bolso, né, ele falou assim, ela vai e compra o milho verde na praia. Então, assim, o vendedor do milho verde, ele tá ajudando, porque ela tá precisando de alguma coisa, ela tá precisando se alimentar, ela quer se alimentar de uma forma saudável, e tipo assim, são poucas as alternativas na praia de uma alimentação saudável. Então, quanto mais milho verde aquele vendedor, né, aquele rapaz vender, mais pessoas ele vai estar ajudando. E ao mesmo tempo, a Karina que queria tá retribuindo essa ajuda de forma a pagar pelo milho. E é isso, gente. É isso que a gente tem que entender, que a gente precisa ser remunerado. É uma troca. E não dá para você ficar especificando gratuitamente. Não dá para você ficar dando uma dica, dando uma indicação, o que você acha de forma gratuita, né? Então, quanto mais a gente vende, mais a gente está ajudando, mais a gente está fazendo diferença na vida das pessoas. Afinal de contas, uma especificação correta, pensa todos os benefícios que uma especificação correta traz para a vida de um cliente, né? Não é mesmo? Um cliente que tem um espaço com um conforto acústico adequado, isolamento, condicionamento, olha como ele vive bem. Ele fecha a porta, ele consegue ter privacidade, consegue ter silêncio, consegue trabalhar, consegue se concentrar para produzir. Se for para descansar, se for no dormitório, ele consegue dormir melhor. Dormindo melhor, ele vai ter uma saúde melhor, né? Ele vai evitar diversos problemas que o ruído, a poluição sonora, que é muito nociva à nossa saúde, quantos problemas que ele não está evitando na vida dele? A partir de um projeto bem feito, de uma especificação correta, não é mesmo? Do seu trabalho. Então, a mesma coisa para condicionamento. Quando a gente tem um condicionamento acústico adequado, olha as vantagens de você sentar para fazer uma refeição, sentar no restaurante e ter tranquilidade para fazer sua refeição, ir passear num shopping, numa praia de alimentação e não sair de lá atordoado por causa do barulho, ir para um buffet infantil e não sair
não ficar morrendo de vontade de ir embora, porque é impossível o barulho, o ruído desses espaços. Então, são muitos os benefícios. Quanto mais você vende projeto, quanto mais você especifica o material corretamente, mais pessoas você está ajudando, certo? Então, vamos diariamente fazer um mantra, né? Fazer um exercício para entender isso, para interiorizar isso, porque afinal de contas é o nosso trabalho, né? Então, não aceitem essa questão da especificação, dessa dica, né? E isso acontece recorrentemente, eu não sei aí para vocês, mas para mim, principalmente porque estou aqui na internet falando sobre isso diariamente, é diariamente que eu recebo contato de pessoas, né, de clientes que buscam soluções para os seus problemas, e o cliente muitas vezes não faz por mal, ele não entende muito bem como é que funciona, ele sabe que você sabe daquele assunto, né? Ele percebe que você sabe um pouco sobre o assunto e ele quer ajuda, ele precisa de ajuda. Então, é sua obrigação conscientizar essa pessoa, né? Então, aconteceram 2 casos essa semana, né? Um caso de um cliente que me ligou, né? Me mandou o WhatsApp, né? Pegou pela Instagram o meu contato, e aí o cliente precisava de mais isolamento. E esse cliente perguntou se eu podia passar para ele o orçamento dos materiais. Aí eu peguei e passei um orçamento de projeto e um orçamento de consultoria. Só que ele não entendeu. Aí ele falou, mas custa tudo isso só para você orçar o material para mim? Daí eu falei assim, não, para eu orçar o material para você, não. Se você souber qual material comprar para resolver qual problema, você me passa que eu orço. Mas esse serviço é para a consultoria. É para eu entender o seu problema, identificar como que eu posso, o que está acontecendo, como que eu posso resolver, analisar dentre as possibilidades de investimento, as restrições técnicas, o valor que você quer gastar, a aparência do material, especificar o material que vai te atender da melhor forma, quantificar esse material, orçar esse material. Esse é o trabalho da consultoria. Qual material que vai resolver o seu problema? O que você busca? Como que eu vou resolver da melhor forma, da forma correta? Então, esse é um serviço. E eu expliquei para ele, né? Então, eu expliquei, você pode contratar um projeto, que eu faço tudo, inclusive o projeto, detalhamento, instalação, tudo mais. Pode ser uma consultoria, que eu faço desde o diagnóstico até a indicação do produto. Ou pode simplesmente, se você já souber, você me passa que eu entro em contato com o fornecedor somente para orçar. Mas você entende que essa clareza, ela precisa vir do profissional, do arquiteto. E aí eu expliquei para ele, o valor da hora técnica, o valor da consultoria, o valor do projeto. Você me passa, escolhe e eu te ajudo. Mas não dá para eu, sem entender realmente a fundo o caso, especificar alguma coisa. Porque amanhã, se tiver errado, e aí? De quem que é essa responsabilidade? Não é? E aí não dá para você parar para analisar o caso de uma pessoa sem ser remunerado, afinal de contas, isso é seu trabalho. E aí tá um ponto muito importante, que é o ponto, explica para o cliente como é que funciona. Tá claro isso no seu escritório? Tá claro isso na sua cabeça? Como especificar, como prestar esse serviço? Quais são os serviços que você vende no seu escritório? Ou você nunca parou para mapear isso? Então, assim, se uma pessoa hoje chega no meu escritório, me liga, o que você faz, Thaís? Eu posso fazer uma visita técnica, por hora técnica, eu posso fazer uma consultoria, eu posso fazer um projeto, eu posso fazer uma medição de ruído, eu posso fazer um laudo, um relatório. Eu tenho clareza. Quanto custa isso? Eu vou saber dizer o valor de cada um desse serviço. Quanto tempo demora? Qual que é o processo? Processo da consultoria, passo A, B, C, D, que é a estrutura analítica mesmo, né? Que é a organização do escritório. Então, isso é fundamental. Você explica isso para o cliente e faz uma analogia. Eu gosto de trazer a analogia da consulta médica. Por quê? Porque quem que chega
num médico, liga para o médico, nunca viu na vida, ou encontra no Instagram e pede uma prescrição de um remédio. Porque é isso. Quando chega na prescrição de um remédio, precisou de um monte de coisa, gente. Precisou da consulta, da entrevista da anamnese, precisou, de repente, de uma análise clínica. Muitas vezes o médico não consegue identificar um problema logo de cara. O que ele faz? Pede um raio-x, pede um exame de sangue. Pede que você vá no especialista, pois volta com o resultado. É isso, gente. A acústica é isso. Como que ele quer um material da noite pro dia sem analisar? Como é que você vai prescrever esse remédio que é o material correto sem analisar tudo isso e sem cobrar por isso? Impossível. Então, fazendo essa comparação na acústica é exatamente assim. Eu posso fazer uma consultoria, posso fazer um projeto, né? Um tem mais profundidade que o outro, posso fazer só uma visita técnica. Se eu chegar lá e ver que eu preciso fazer uma medição, vou te prescrever um exame, que é uma medição de ruído. Precisa testar. Nossa, Thaís, preciso ensaiar essa janela, preciso ensaiar essa fachada. Deixa eu ver quanto que ela está isolando, quanto de material que eu vou ter que pôr. Qual que é a janela que eu vou especificar? Uma de 30, RW de 30 decibéis ou de 32 ou de 35? Qual que é a gama de frequência que eu estou precisando isolar? Que ruído que é esse? Não é da minha cabeça. São dados. São os resultados. Resultado de teste, resultado de medição. Entendendo, fazendo uma visita técnica, entendendo o espaço. Vocês estão entendendo? Então, gente, quando você explica isso para o cliente, né? Fala, não, isso faz parte é um serviço. E aí o cliente me perguntou assim, surpreso, nossa, mas custa tudo isso só para você orçar? Eu falei, não é só para eu orçar. Esse é o meu trabalho. Esse é um serviço que eu presto. Você pode contratar consultoria, custa tanto, a visita técnica custa tanto, o projeto custa tanto. Se, né? Ver o que fica melhor para você, ver como que a gente pode começar. E assim, você precisa explicar isso para o seu cliente. Isso precisa estar claro para que você tenha clareza ao explicar para ele. Precificando dentro da sua necessidade, aí, dentro dos seus custos fixos, né? Isso aí é uma outra história. Mas isso é muitíssimo importante, gente. Precisa ser um serviço. Esse serviço precisa ser remunerado, certo? E essa é uma oportunidade. Por quê? Porque não temos profissionais habilitados. São muito poucos. No universo aí de 200 mil arquitetos, quantos entendem realmente do que eles estão fazendo de acústica realmente? Então, você pode prestar esse serviço não só para o cliente final, mas para outros escritórios, para outros arquitetos que têm essa demanda, que tem esse cliente e que ele mesmo muitas vezes não está disposto, não tem interesse em aprender. Poxa, o arquiteto já está num outro patamar, está num nível que ele não quer mais aprender, ele terceiriza. Do mesmo jeito que ele terceiriza um projeto estrutural, um projeto elétrico, um projeto de automação, um projeto lumínico, certo? Porque ele é um gestor de todo aquele projeto, é um gestor de toda a obra. Então, ele está preocupado lá no final, né? Ele orquestra toda essa combinação desses serviços e entrega para o cliente algo resolvido, algo harmônico, que ele, conforme o cliente busca, conforme o cliente quer. Então, com certeza aí na sua região, e hoje a gente tem a advento da internet, que você pode prestar serviço para qualquer lugar do Brasil, você pode vender sua hora técnica, especificação, fazer uma consultoria, muitas vezes à distância, você consegue ajudar o cliente com esse conhecimento. Então, primeiríssimo passo, gente, nós precisamos entender por onde eu começo essa especificação. Essa entrevista, essa consulta com o seu cliente que está com um problema, né? Você é um médico aí, você é o que vai entender, você precisa fazer perguntas. O que incomoda, que momentos, né? Enfim, qual é o problema que o cliente tem que resolver? E esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico é o primeiro passo, é o que vai direcionar para norte ou para sul a solução do problema do cliente, para a especificação. Por quê? Porque existem os mitos aí da nossa área, que tá com problema acústico, coloca uma espuma
Mas espuma não resolve isolamento. E dependendo da espuma, nem o condicionamento que você está buscando, dependendo da gama de frequência, dependendo desse material. Então, o diagnóstico é o primeiríssimo passo. Você precisa entender, pelo menos, dos pilares, né? Eu falo pelo menos porque é algo básico. É algo básico para você não cair no erro de indicar uma solução que seja de condicionamento para um problema de isolamento. Ou um problema que seria de isolamento para um cliente que precisa de condicionamento. Então, gente, quando você tem essa noção, pelo menos esse problema você não vai acontecer. Esse erro você não vai cometer. Saber ter clareza dos pilares do conforto acústico, né, que é isolamento versus condicionamento. Sabendo isso, você vai direcionar. Ai, Thaís, mas tem cliente que vai precisar dos dois? Tem. Tem cliente que vai precisar tanto de isolamento quanto de condicionamento. Como que você vai saber? É você que vai diagnosticar. Perguntando, analisando o que ele precisa, o que faz naquele ambiente, né? Como que é o funcionamento, quais as atividades que o cliente desenvolve dentro daquele espaço. Então, você faz todo um conjunto de perguntas, vai entendendo, né? Qual o momento que ele sente que ele não tá, o problema que ele percebe, eu não tô conseguindo ouvir, ou eu estou sendo ouvido, eu gostaria de ter privacidade, ou eu tô acordando à noite, em tal horário, é tal ruído que eu tô escutando, o que te incomoda? Me incomoda isso, me incomoda aquilo. Então, nesse conjunto de perguntas, né, dessa entrevista, entendendo muito bem o caso do cliente, você vai identificar se ele precisa de condicionamento ou de condicionamento ou de isolamento, ou se ele precisa dos dois. E pode ser que sim. E a sua conduta vai ser diferente. E é muito importante que quanto antes isso aconteça, melhor. Por quê? Porque existem soluções que exigem uma etapa de obra muito no começo. Até separei aqui, gente, algumas coisas para mostrar para vocês. Por exemplo, eu identifiquei que o cliente precisa de mais isolamento entre um piso e outro, um pavimento. Eu vou colocar uma manta. Até trouxe umas mantas aqui. Vou colocar uma manta. Poxa, mas essa manta, ela entra lá na fase de obra. Entre a laje e o contrapiso. E aí? Se você deixa para o cliente resolver isso depois, depois a gente vê e vai postergando, passou o timing de instalar. Depois que ele tiver com o piso assentado, como é que você vai instalar uma manta que era antes do contrapiso? Não tem mais jeito. Então, você precisa explicar isso para o cliente, você precisa avisar, você precisa projetar, especificar isso lá no seu projeto, na etapa correta, né? Então, eu trouxe também 2 exemplos aqui, ó. O cliente precisa só de condicionamento, ele precisa de um conforto melhor no escritório, mas o escritório ele tá num andar, tem laje, parede de alvenaria e tudo mais. Eu posso colocar o material, né? Então eu vou colocar um material que precisa do quê? Precisa de condicionamento. Então, quando eu for analisar os dados técnicos desse material, eu vou precisa ter isolamento aqui? Precisa ter algum dado aqui que mostra que esse material performa isolando? Não. Se eu olhei ali, percebi que tá tudo fechadinho, que não tem necessidade, que o cliente precisa de condicionamento, eu vou para o material que me entrega condicionamento. Agora, não, eu tô pegando outro aqui, mas esse aqui nem é. Não, o cliente precisa de isolamento também. Poxa, então eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver se esse material me entrega aqui isolamento. Tô olhando, não, nossa, aqui, ó, o alfa W, que é de absorção, 95, tá ótimo, mas não tem nenhum dado que me mostre isolamento. E aí? Você já desclassifica 80%, aliás, até mais, 90% dos forros, dos materiais. Você tá entendendo? Então, gente, tem que fazer isso, você tem que ter essa clareza. Como que você vai especificar, fazer um diagnóstico correto, identificou o problema, vai atrás do material que entrega a solução para aquele problema. Não fique esperando que, não, esse aqui é bom acústica, me disseram que é um material que é acústico. O fabricante é quem vai dizer, através de laudo, através de teste, através de ensaio.
E aí são outras perguntas. Onde vai ser colocado? Qual que é o peso do material? Por exemplo, eu gosto muito desse material, gente. É um material que eu acho muito bonito, que é muito bom para absorção. Só que, por exemplo, esse aqui é um material que dependendo da espessura dessa placa, ele pode pesar 7,8 quilos, 11,3 ou 15 quilos por metro quadrado. É todo lugar que você vai poder pôr um material pesado desse jeito? Não, não é. Concorda? Não é em qualquer lugar que você vai colocar um material pesado desse jeito. É preciso prever estrutura para isso na cobertura, como que vai ser fixado. Então, gente, olha a responsabilidade que está nessa função de especificar material. É muita responsabilidade. Então, você precisa entender o caso, você precisa saber o que você está fazendo e você vai. A partir do momento que você entender realmente entender tudo, né? Entender o caso do cliente, o que ele precisa, você vai direcionar para um material correto. Não é dando uma dica, não é numa ligação, não é numa foto, olhando o projeto, fazendo visita técnica, entendendo realmente quais as possibilidades, quais as restrições desse projeto, e aí isso vai direcionando para o material correto. Então, tem tarefa para hoje. Se você está assistindo essa live e não assistiu os primeiros episódios do aquecimento, eu te convido a ir no meu feed e assistir as outras lives. Todas as lives eu passei uma atividade, tá? Então vai lá, faz atividade. Cada atividade é um passo, já vai trazer uma mudança de mentalidade, uma mudança que vai trazer um resultado positivo para você nessa área de acústica já agora, imediatamente. E na aula de hoje, né, no episódio de hoje, eu queria trazer para você a seguinte tarefa, né? Para você mapear os serviços que você presta no seu escritório. E como que essa especificação de material, como que entender sobre isso pode valorizar a sua hora técnica. Quanto que você cobra pela sua hora técnica? Faz uma pesquisa aí na sua cidade, joga aí no Google quem que é na sua cidade, no seu estado, que está atuando nessa área. Veja quantidade de concorrentes, quem é que está aí que você poderia, ou se não tem ninguém, né? Como que você pode atuar? Como que você pode se diferenciar através dessas informações, desse conhecimento? E quanto vale essa hora técnica? Então, vai lá, precifica, né? Precifica isso e começa a ver. Poxa, não tem ninguém, procura. Olha, tá num grupo aí, você pergunta, quem que eu posso contratar para fazer uma especificação de material acústico? Pergunta nos grupos do WhatsApp que você está. Vamos dar uma sondada nesse terreno. Quantos profissionais estão atuando? E aí, quanto custa uma hora técnica de um profissional, né? O valor médio. Se você está fora da média, você pode elevar o valor da sua hora técnica. Então, eu falei ontem, né? Tem profissionais aqui que cobram X por uma hora técnica. E que, para esse conhecimento, muitas vezes o cliente busca uma solução. Então, ele paga até 2x o valor da hora técnica para resolver o problema dele. Então, faça isso. Vai lá, assista os primeiros episódios, entenda, né? Faça as atividades, cada conhecimento que você adquire, não deixe engavetado, coloque em prática e depois divulgue esse conhecimento. Então, na live de hoje, eu queria trazer essa atividade para você olhar para a sua região, para o mercado, para a sua cidade, para a região que você está, para o seu estado, quantos profissionais estão aí, para você entender a dimensão dessa oportunidade. Então, essa é a tarefa de hoje. Qualquer coisa, depois me manda mensagem, tá? Manda uma mensagem no inbox, me conta, né, se você percebeu quantas possibilidades podem se abrir a partir desse conhecimento, desse serviço e como você pode agregar isso, né, no seu trabalho, no seu escritório. Então, gente, vou reforçar o convite para você que está aqui assistindo. Se você ainda não fez a sua inscrição na Masterclass, clica no link da bio e se inscreva.
Masterclass Destaque-se. Vai ser um evento totalmente online, gratuito, no dia 2 de fevereiro, às 20 horas, horário de Brasília, em que eu vou ensinar o passo a passo de como elevar o valor dos seus projetos, projetando com acústica, tá? Então, se você, independente se você é recém-formado, se você já está aí com alguns anos de profissão, já está estabelecido, independente se você está começando do zero e independente da sua área de atuação, algo que você pode agregar e que pode valorizar o seu trabalho, né, o valor dos seus projetos. Então, faz a sua inscrição. Nós temos um grupo do WhatsApp, entra lá no grupo do WhatsApp, tá? E vem comigo. Então, gente, o tema do próximo episódio é como arquitetos projetam com acústica e evitam erros de isolamento e ainda faturam mais. Então, a gente vai falar sobre essa oportunidade, né, de evitar os erros de isolamento e como é importante ter essa consciência ainda em fase de projeto. Então, se vem comigo, acompanha, são 10 lives de aquecimento no total. Então vai lá no link da bio, faz a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp, vem pro aquecimento, que são essas lives todos os dias. Então, de segunda a sexta, né, tô fazendo as lives. Se você quiser saber o tema das lives, eu fiz um post ontem com a programação da semana. Então lá eu tô contando tô mostrando todos os temas, os horários que as lives vão acontecer, tá? E aí a Masterclass é na semana que vem, na quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Então, eu espero você para a live de amanhã. Faz a sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp, é um grupo silencioso, em que eu vou mandar todas as informações, conteúdos. Então, eu te espero lá e até amanhã no nosso próximo episódio.